Vem chegando a primavera! Que legal, né, gente? Então, olha só uma curiosidade. A primavera, ela começa entre os dias 22 e 23 de setembro, quando termina o inverno, e acaba entre os dias 21 e 22 de dezembro. Em 2022, a primavera no hemisfério sul inicia às 22 horas e 4 minutos do dia 22 de setembro e termina às 18 horas e 48 minutos no dia 21 de dezembro, dando então início ao verão. O equinócio da primavera, ele marca o momento exato do início dessa estação. Equinócio? Mas o que é isso? Equinócio é um fenômeno astronômico onde o Sol atinge com maior intensidade as regiões próximas à linha do Equador. Nessa altura do ano, o dia tem a mesma duração no hemisfério norte e no hemisfério sul. E o fim da primavera é marcado então por um outro evento astronômico, o solstício de verão. Esse é o período em que o hemisfério sul está inclinado cerca de 23,5 graus em direção ao Sol. Interessante, né? Então, eu gostaria de, pensando agora a primavera, as flores mais coloridas, os passarinhos começando a fazer festa, me lembrei de um conto antigo que eu já havia conhecido e gostaria de agora estar compartilhando com vocês. Quem vem comigo nessa história, procure relaxar um pouquinho, prestar atenção, ver o que esse conto tem a ver contigo, que emoções que vêm, quais são os pensamentos que surgem. Vamos lá? Diálogo do eu. Vamos refletir? Eis a história de um camponês que, para viver, vendia a água para o mercado. Ele tinha cerca de 10 jarros de barro. Todos os dias e muito cedo de manhã, ele colocava uma vara nas costas e em cada extremidade estava suspenso um jarro. Ele levava os jarros para o poço e depois até o centro da sua aldeia, aonde vendia a água que transportava. No entanto, no meio de todos esses potes, havia um que estava rachado. Curiosamente, esse trabalhador sempre pegou o pote rachado para fazer a sua primeira viagem do dia. Seguia para o poço a 2 quilômetros de distância, levando sempre um pote em perfeito estado e mais esse rachado, um em cada extremidade de uma vara que carregava atravessado em seus ombros. Ele coletava pacientemente o líquido e transportava por mais esse percurso até a aldeia. É claro que quando ele chegava ao mercado, o pote estava rachado, ele perdia uma grande quantidade de água que estivera carregando. Como resultado, o agricultor só poderia alcançar parte do valor que havia combinado. No entanto, o pote que estava em bom funcionamento permitia-lhe ganhar todo o dinheiro previsto. Rapidamente, os outros potes começaram a conversar sobre essa situação. O
Os potes não entendiam por que o homem ainda estava utilizando o pobre recipiente danificado. Por que ele insistia em perder dinheiro todos os dias, já que o esforço era o mesmo? Não havia sentido nisso, sendo que o carregador de águas tinha tantos outros potes em boas condições que poderia estar usando. Além disso, o pote rachado também passou a se envergonhar da sua condição. Ele fora utilizado por mais de 10 anos e sempre desempenhou perfeitamente sua função, aquela a qual lhe foi destinado, até o dia em que lhe apareceu aquela fissura por onde a água estava vazando. Agora se sentia inútil, um imprestável, e isso lhe amargurava. Lhe doía saber que o seu parceiro, ele apenas o levava por estar com pena. Isso deixava ele muito triste. Não estava certo, não era justo que o homem teria seus ganhos diminuídos por sua causa. Na hora de repouso, o pote gastava o seu tempo contando aos potes mais jovens sobre as suas aventuras de pote experiente. Contava suas histórias de quando era saudável e conseguia fazer o trajeto sem desperdiçar nenhuma gota de água sequer. Os outros o ouviam atento, mas com pesar não entendiam por que o homem das águas insistia em botar o velho pote rachado na atividade diária. Com tantos potes mais jovens e saudáveis, por que ele logo não descarta esse pobre e inútil velho rachado pote de barro? O homem persistia nesse costume e ignorava o questionamento da turma. Às vezes, ele até ria sem dizer nada. Por certo, enlouquecera, comentavam com preocupação os potes mais jovens. Ainda mais quando a reação do camponês não era apenas carregar um pote rachado, mas ele começou a jogar farelos e espalhar pelo caminho. Mas o que será que era aquilo? Resto de pão? Areia? Que dó! Esse pobre humano deve estar mesmo perdendo o juízo. E assim comentavam os potes mais jovens. Porém, as demais coisas pareciam normais. As idas ao poço, o trajeto, o abastecimento das casas. Apenas a insistência em dar serviço ao velho pote rachado continuava a ser a coisa sem sentido no dia a dia deles. Pois até a nova mania de espalhar farelos pelo caminho o homem abandonara. Certa noite, o fazendeiro se preparava para descansar. O pote quebrado, chamando-o, disse que precisava conversar com ele. O homem ouviu, então, muito atento ao que o pote queria lhe dizer. O pote velho rachado disse que gostava muito de fazer o que fazia, mas não estava se sentindo confortável, sabendo ser ele um pote inútil. Ele não queria que o camponês o preservasse por compaixão. Melhor seria que o jogasse no lixo e acabasse com essa angústia de uma vez por todas. O camponês sorri enquanto escuta. Confessa que nunca lhe passou pela cabeça a ideia de se desfazer do velho companheiro. Ele disse que nunca pensaram em jogar fora, porque, na verdade, era muito útil para ele. Útil? Perguntou o pote.
Como ele poderia ser útil se estava perdendo dinheiro todos os dias? O velho camponês pediu-lhe para manter a calma. No dia seguinte, ele mostraria por que o velho pote rachado era tão valioso. O pote quebrado não conseguiu dormir. Ficou inquieto a noite toda e logo no dia seguinte estava muito curioso para saber esse segredo. Então, como prometido, o velho camponês lhe disse: peço, por favor, que observe tudo a cada lado da estrada até o poço. O pote foi extremamente atencioso e olhou para os dois lados. Viu uma estrada agradável e cheia de flores. Quando chegaram ao poço, ele disse ao fazendeiro que não havia encontrado uma resposta nessa estrada. O homem olhou para ele carinhosamente e lhe disse: desde que você rachou, eu tive pensando sobre a melhor maneira de continuar obtendo o máximo de você. Então, decidi de tempos em tempos espalhar sementes pelo caminho. Graças a você, eu era capaz de regá-las todos os dias. E graças a você, uma vez que tudo floresceu, posso escolher algumas plantas e vendê-las no mercado a um preço superior ao da água. O pote rachado, muito comovido, pôde compreender então a sua preciosa missão. Até aqui é o conto hindu. Uma das reflexões que esse texto traz, que me toca, é quantas vezes nós também já nos sentimos como esse velho pote rachado. Às vezes somos julgados pelos outros por aquilo que a gente não está apresentando, por aquilo que a gente não consegue dar conta. E outras vezes esse julgamento nem é tanto do outro. Quantas vezes eu ouço na própria clínica, onde o paciente, a pessoa, acaba sofrendo pelo auto-julgamento, auto-cobrança, perfeição, produção. E com o foco nesse formato, não conseguem enxergar outras possibilidades, não conseguem enxergar outras qualidades, outros desempenhos. Achei interessante também a perspicácia do camponês, que ele percebeu que o pote havia rachado. Então ele se deu ao tempo de refletir de que maneira ele poderia ressignificar as funções do pote rachado. Claro que é uma historinha, uma forma lúdica, mas o quanto que nos dias de hoje a gente está acostumado ao descarte, não atende mais às funções iniciais, simplesmente se descarta, substitui, põe um novo. Mas e a tentativa de restaurar ou a tentativa de ressignificar? Isso eu falo tanto para uma questão de objetos, como também para relacionamentos. Então, esse texto ele reflete de diversos pontos de vista. A maneira que eu olho para os outros ao meu redor, a maneira que eu olho para mim e a maneira também que os outros olham para mim e eu acabo aceitando. Vamos pegar esse florescer aí como um revigorar. As flores elas não nos exigem muito para que elas possam apresentar as suas cores. É um pouquinho de cuidado,
E é tão gratificante, né? Então, vamos lá, regar um pouquinho, observar. Se nesse momento tu não consegues arrumar um jardim, um cantinho, mas pelo menos tire um tempo de observar a natureza que já está ao teu redor. Deixa florescer também dentro de ti esse aconchego, esse calor, essa vida. E vamos lá, mais uma estação chegando e cada um aproveitando do seu jeito. Um forte abraço.